Olá, amigos queridos. Que Deus nosso Pai esteja abençoando cada um de vocês. E que hoje tenhamos ali a disposição, a fé, a vontade do entendimento sobre as obras, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, vamos lá, mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Estamos vendo que Jesus veio sim fazê-la ser cumprida. Veio num tempo em que o coração humano já estava menos rústico, mais capaz de perceber que o outro sente como ele sente, sofre como ele sofre, alegra-se como ele alegra-se, e que então já teria a capacidade de entender, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Coisa que lá na época do Moisés já começou a se trabalhar isso com outros termos, outras palavras, com os ensinamentos, os 10 mandamentos, mas que ainda era bem mais difícil. Aí Jesus vem e fala: vamos lá, vamos começar. E vimos também que ele já vem colocando que a vida é eterna do lado espiritual. Vem mostrando aos poucos e deixando ali sementinhas, que é dita no texto com o nome de germes, que vão sendo colocados para germinar depois, quando houver um entendimento, um discernimento maior da capacidade mental do ser humano. E também ele nos coloca que para que pudéssemos entender melhor, era preciso que a ciência caminhasse um pouco mais para que junto pudesse, ele coloca como chave, houvesse uma chave ali para dar a alavancada que era necessário. E vimos também, já dei início, comecei a falar um pouquinho sobre o Espiritismo, né? Que no fundo é o título do que irei começar a ler e a falar hoje a respeito do Espiritismo, que eu já havia dito que é a terceira revelação. Só que lá, na época de Jesus, ele foi ensinando, mas sem usar esse nome, né, que veio aparecer bem depois, mas o fundamental, que a verdadeira vida não é bem aqui. E alguns conseguiam entender, mas outros não. Então vamos à leitura? Nós estamos no item 5 desse título, desse capítulo, Não Vim Destruir a Lei. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e, por esta razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias. E é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, olha o que vem sendo nos colocado. Antigamente, tudo era tido como sobrenatural, fantástico, maravilhoso. Por quê? Sempre existiu pessoas médiuns, né? Que eram os profetas, que eram
se não fossem médiuns recebendo ali a intuição, a instrução da espiritualidade, prevendo ali os futuros, falando sobre o passado, as pitonisas, né? Todos eles. E aí era tido como fantástico. As revelações dos profetas eram manifestações mediúnicas, manifestações dos espíritos. E esses que eram chamados profetas, pitonisas, quem eram? Os médiuns que recebiam ali as mensagens e que falavam. E como ainda, infelizmente, no tempo de hoje, aqueles médiuns que se desviam do caminho de Cristo e se põem à disposição daqueles espíritos brincalhões, tinha muito aquela coisa de ler a sorte, ler o futuro, falar o que vai acontecer. E deixava de ser médium? Não. Mas estava usando de uma forma que agora, com a graça de Deus Pai, sabemos que não é o correto. Vai saber se não éramos nós que lá estávamos, né? Era isso. E aí, ele coloca que o Espiritismo é a chave com que tudo vai se explicar com maior facilidade. Agora, por quê? Por quê? O Espiritismo é o cristianismo revivido. O que significa isso também? São vários espíritos que trabalham ali para levar os ensinamentos de Jesus e vem nos trazer esses ensinamentos através dos médiuns. É isso, por isso revivido. É aquela essência e continua sendo assim. Vem nos trazer tantas e tantas coisas que se a gente já viu, esquece, né? Acaba esquecendo ou vai deixando para lá e a gente vai ficando ali, né? Assim, deixa eu contar para ver como é que vai ficar. E não, como espíritas, a espiritualidade está sempre ali nos dando um puxãozinho de orelha de leve, mas nos intuindo. Segue avante, filha, estuda, vá buscar conhecimento, não se deixe levar pelo fantástico e fantasioso. Hoje temos essa condição, temos os livros, não são mais queimados, nós não somos mais jogados nas fogueiras, né, para sermos queimadas como bruxas, bruxos. Nós estamos estudando com a graça de Deus Pai. Estamos no tempo de podermos aprender. Vamos lá. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é a do Novo Testamento, do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. É, de algum modo, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Ele não se firmou, então, meus amigos, o Espiritismo sobre um homem, sabe? Não é. Não. Foram os espíritos. E aí que trouxeram ali, Kardec sempre colocou-se, né, como o filho, né, como o filho ali ligado à ciência. Por isso ele tinha conhecimento, ele tinha. Não era ele que se colocou. Eu usei a palavra não muito correta, mas ele sempre foi, né? Ele é um filósofo, um estudioso, um professor, era ligado à ciência também. E aí
O Espiritismo ele veio no início como uma filosofia e depois do desencarne de Kardec, 1869, passou ali a ser visto como religião, é a aliança da ciência e da religião. Mas não foi fundada, o Espiritismo não é o Kardec, tanto que não é o kardecismo. Nós estudamos baseado no que Kardec decodificou, mas continua sendo o Espiritismo, não é isso? Aí a ciência já tinha um pouquinho mais de avanço e nós conseguimos entender. Então, vem nos falando nesse pedacinho aqui, que são as vozes dos céus, né, em todos os pontos da Terra, porque nós sabemos que todas as colocações que Kardec fez foram assim vinda de, e ele, óbvio, né, poliglota, falava várias línguas e ia recebendo as mensagens de vários pontos do planeta. Então não foi baseado numa pessoa, mas nas vozes dos espíritos para trazer ali a confirmação que precisávamos. Seguindo, da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário que o Cristo ensinou, só desenvolve, completa, explica em termos mais claros para todos, o que só foi dito sobre uma forma alegórica. Ele vem cumprir no tempo anunciado o que Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, a obra do Cristo que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Olha que coisa mais linda, né? Que lindeza a gente ver e estudar sobre isso. Estudar que o Espiritismo, assim como Jesus não veio destruir a lei, o Espiritismo também não. Veio dar-lhe execução. Veio traduzir de uma forma clara para que possamos entender. Para que possamos entender aquilo que Cristo nos trouxe, os ensinamentos. Vem explicar. Antes, nós já vimos, tudo era de uma forma que é colocada aqui alegórica, fantasiosa, era tudo mistério, obedeça porque Deus pune, é punitivo. O Espiritismo vem dizer: Deus é amor, Deus não pune ninguém, é a consciência de cada um que vai edificá-lo ou levá-lo à derrota após a vida terrena. É isso. Então, ele vem cumprir no que diz aqui, no tempo anunciado que Cristo prometeu e preparar as coisas futuras. Por quê? Porque vem através do que nós aprendemos com o Espiritismo, com os autores que tem ali, os psicógrafos, né? Que psicografam as mensagens dos espíritos elevados, nós vamos aprender. Tem sim também dos que não são elevados. Por isso temos que nos ater às obras básicas e dali nós vamos tendo, se estudarmos as obras básicas, o Evangelho, nós vamos tendo discernimento de saber quando uma obra é digna de ser lida, é trazida para complementar nosso estudo e não para querer nos ater ainda no fantasioso e miraculoso, né? Aí é isso que vem nos colocando aqui. É uma regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra, onde cada um vai aos poucos se modificando, se melhorando, aprendendo, principalmente a essa lei de amar ao próximo
como a si mesmo. Nos tempos de hoje, isso precisa ser dito e repetido mentalmente para nós mesmos, para que não nos deixemos de lado, pois nosso corpo físico é a casa do nosso espírito. Temos que cuidar da nossa mente, não nos atermos nos tempos vagos em reportagens que estão ali falando só de atrocidades, roubos, mortes, latrocínios. Por quê? Porque lá na obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, nós temos um título chamado Indução Mental. Tudo aquilo que nós estamos assistindo na TV, vendo no Facebook, no Instagram, as redes sociais estão aí. Graças a Deus, nós podemos fazer o estudo através delas, né? Mas temos que ter bom discernimento. Discernir, entender, buscar. Isso está me fazendo bem olhar essa reportagem? Ou está me deixando com medo de sair de casa para ir trabalhar? Deixar meu filho estudar? Estou ali remoendo essa história o tempo todo? Aí já vira obsessão, né? Vai ali remoendo, rodando ali a cabeça o dia todo. Quando você vê, não lavou nem os pratos, nem fez a janta. Porque ficou pensando e conversando com seus botões. E eu já aprendi no Espiritismo, e vocês também, que não existe botões que falem. São esses irmãozinhos que se comprazem e que se sintonizam conosco. Então, tudo isso aprendemos com a bênção do Espiritismo. Por isso a regeneração, a nossa regeneração. E se eu toquei nesse assunto, fui lá para os mecanismos da mediunidade, é porque, de certa forma, quando coloca em regeneração, nós temos que nos policiarmos, orar, vigiar, para que atentemos o que é bom, o que é útil e o que deixa de ser, a nós e ao outro, né? Então, vamos ficar por aqui hoje e continuamos na próxima palestra falando ainda desse capítulo 1 que tanto tem nos ensinado. Que todos estejam na graça de Deus Pai, que a semana seja de luz, de prosperidade, de entendimento, de carinho, de amizade, e que Deus esteja presente com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.